Estimada, quando foi essa grande vaia que aconteceu quando vocês jogavam voleibol? Lá nos áureos tempos, lá, 1900, era 80 mais ou menos? Década de 80? Eu não sou muito boa para números, para data. Eu não lembro do ano. Eu lembro que o prefeito era o Nodi e que nós... Primeiro mandato, então. E Rio do Sul ia sediar os Jogos Abertos aqui em Santa Catarina. Então foi aqui... Nodi e o vice era o Vili Mazzini, que foi, era os Jogos Abertos vir para cá. Acho que era. E o prefeito resolveu desistir dos Jogos Abertos, faltava uns 2 meses para... Certo, não prometeram os recursos, não veio os recursos? Não sei. Vamos desistir. É que, pela estrutura e tal, desistiu. E nós, como a equipe de vôlei, se a cidade vai sediar, a gente já se classifica direto para os Jogos Abertos. Não sim, precisa a cidade disputar, sede, né? Isso. Não precisaria disputar os regionais. Como o Rio do Sul desistiu, nós tivemos que disputar os Jogos Regionais. Então, em questão de 1 semana, a gente teve que acelerar os treinamentos, aquela coisa toda, e fomos jogar em São Joaquim. Daí a gente foi, chegou lá, quando entrou no ginásio, assim, nós levamos uma vaia. Em função da desistência? Em função da desistência. E nós é que talvez tenha sido a primeira equipe a entrar, equipe de Rio do Sul, coletiva, a entrar em quadra nos ginásios. A gente levou uma vaia, a gente não esperava por aquilo. Então é um marco inesquecível. Isso, a vaia que nós chamamos. Que a gente levou. Mas faz parte, né? A vaia, na verdade, seria para o prefeito Nodi e o vice Vili Mazzini, que desistiram dos Jogos Abertos, talvez por falta de recursos que os governos prometem e não dão. Só que a vaia acabou sobrando quem levou para os atletas. Fomos nós, os atletas. Ô, estimada, você formou em Santa Maria, você já disse lá no começo do programa, em 81. Mas você estuda lá, você deixou uma família lá, você tem a mãe morando lá ainda, as irmãs? Porque quando a gente morava em Três Passos, uma cidade do interior, meu pai era fazendeiro, então ele sempre dizia que o estudo sempre foi uma coisa que ele sempre deixou muito claro para a gente que eles iriam dar o estudo para nós, que é a única coisa que os pais podem deixar para os filhos, que eles não vão perder e tal, e que depois a gente ia poder se tornar independentes. Ele sempre teve isso nele, porque ele era fazendeiro, plantava soja e criava gado, então ele dizia, não quero que vocês trabalhem tanto quanto o pai teve que trabalhar, então vocês vão estudar, vão ter estudo e tal. Então a gente foi para Santa Maria, a família toda, e ele ficava lá na fazenda. E nós fomos para Santa Maria, minha mãe foi para lá. Então, eu sou formada em Educação Física, minha irmã mais velha é formada em Educação Física e a minha irmã mais nova é fonoaudióloga. E as duas são doutoras, têm doutorado na área delas e as duas trabalham na universidade lá. E a minha mãe mora lá, o meu pai vendeu a fazenda no Rio Grande do Sul e foi para o Mato Grosso na época que estava sendo muito valorizado para lá, estava todo mundo Hoje é fazendeiro no Mato Grosso. Mato Grosso. Está lá. Os dois com saúde e tudo certo. Estimada, mas você estando de Rio Grande do Sul e sendo professora no Rui Barbosa, jogadora de vôlei da CME, você montou a sua estrutura para também ter uma academia. Como é que foi essa história? Olha, Neri, quando eu cheguei aqui em Rio do Sul, eu comecei a dar aula de ginástica em cima da dia e noite na Dona Helga. Em cima da dia e noite. Eu dava aula ali, tinha uma sala, ali no calçadão. Porque eu acredito que eu fui uma das primeiras professoras de ginástica localizada aqui em Rio do Sul. Não vou dizer que eu fui a primeira, mas eu... entre as primeiras. E mulher talvez a primeira, né? Não sei, fui uma das primeiras. E naquele tempo não existia academia, então a gente alugava uma sala e dava aula ali. Então, eu trabalhava no Rui Barbosa, dava aula de ginástica, treinava vôlei. A gente estava no auge da forma física, estava bem, então a gente pegava... O pique todo, vamos dizer assim. Eu queria ser independente, me manter, né? Então, eu aceitava, eu
pegava o que eu via que estava defasado, estava deficiente que precisava, né? Precisava, né? Você chegou a fazer uma parceria com alguns profissionais, né? Sim, eu fiquei dando aula de ginástica ali durante um tempo. Depois, o Ivando Lócio, fisioterapeuta. O doutor Ivando. Isso. O estimado. Ele me chamou que ele queria abrir uma academia e me convidou para dar aula lá. E abriu, como realmente abriu, a Academia Lócio, que era na Avenida 7 de Setembro. E aí ele perguntou se eu conhecia mais alguém que pudesse ministrar aulas de musculação e de ginástica. Tinha poucos profissionais, quase bem nada, pouco, né? Na época era muito pouco. Aí eu convidei o Cabelo, que é o Marco Antônio, que né? Tá aí até hoje. Que agora também tem uma academia. Também tem uma academia. E nós fomos trabalhar para o Ivando naquela época. Então eu deixei de dar aula na Dona Helga e fui trabalhar para o doutor Ivando, que uma pessoa que eu admiro muito, gosto muito dele. Tem uma história do Sul de 40 anos por aí, se não mas está perto. Sim. Tá perto. Ele já tinha a clínica de fisioterapia e daí ele abriu a academia. Aí ficou durante um tempo ali, mas ele achou que não era a área dele, que estava sendo muito difícil administrar as duas coisas. Fisioterapia com academia. Isso. E daí ele me ofereceu a academia para que eu comprasse a academia dele. Eu era muito jovem ainda e um pouco inexperiente e eu fiquei com medo de encarar isso aí. Aí ele ofereceu para o Cabelo e para a Berenice, que eram as outras pessoas que trabalhavam. Berenice Weber? Weber, né? Isso, nutricionista. Nutricionista. Nutricionista, isso. A Beri, como conhecia. E daí eles fizeram uma sociedade, era o Cabelo, a Berenice e a Bia, que era uma outra professora de educação física, que depois veio para cá, e agora ela não mora mais aqui, ela mora no Rio Grande do Sul. Aí montaram a academia. E eles fizeram uma sociedade. Abriram a academia Puxa Vida. Eles compraram a academia do Ivando, que era Lócio, e transformaram em academia Puxa Vida. Que tem uma história aqui onde funcionava nesse ambiente aqui, nesse andar aqui. Tinha sala de ginástica aqui, para lá era a sala de musculação, tinha os aparelhos lá. E você vinha dar aula aqui? Daí eu vinha dar aula aqui. E hoje estás aqui na boca do povo. Pois é, como o mundo dá voltas, né? É verdade, né? Com banda e tudo. Com banda e tudo. E a banda só porque você veio. Pois é. A banda Chapéu Preto, temos que estar nele. Quando é que vai a Mariana? Então nós vamos estar lá. Essa banda é sensacional, né? Ô, estimada, e como é que apareceu o estimado Ricardo da Silva, que foi jogador profissional do Juventus, que depois disputou a Liga, jogou no Asa Branca da Piúna, hoje empresário, irmão do Pedrão, que foi um grande zagueiro, ele foi um grande zagueiro. E o estimado Ricardo na sua vida. E aí, claro, né? O amor vai acontecendo e vem os filhos, né? Essa história dessa família. Assim que eu cheguei em Rio do Sul, acredito que uns 3, 4 meses depois eu conheci o Ricardo. Começamos a namorar, conheci a família toda, o Pedrão era atleta, a Ana era... A Aninha era atleta, também do atletismo. O marido dela era atleta. Então, o Miguel. Estava em casa, né? Aí eu continuei jogando vôlei também, e participando de competições. Então, tudo envolvido com o esporte, né? E daí foi criando um vínculo, né? Foi, né? Foi criando e daí não pensei mais em voltar para Santa Maria, porque profissionalmente para mim estava sendo vantajoso também. Claro. Então... Eras professora. Isso. Já estavas dando aula em academias. Daqui a pouco casasse. Aí veio o primeiro filho. Daí veio o Rafa. O Rafa em 91, eu acho. Que hoje já está contigo. Ele já se formou em Educação Física e trabalha comigo lá na academia. Está contigo. Já. Família, então... O Ricardo apita muito na academia? Como é que é esse esquema? Ou ele não apita nada e só cuida da autopeça? Não, ele é bem discreto. Ele me ajuda com a parte do tratamento da água lá, de aquecer. Isso é com ele. De máquina, essas coisas, é com ele. Eu não posso nem falar nada. Ele não se mete nas continhas, nada? Não quer saber dessas coisinhas? A parte de administração da academia é toda comigo. Eu que mando lá. E ele cuida da loja, do negócio dele. Tá, depois veio do Rafa, eu vou no outro assunto, mas veio o Rafa depois de muitos anos, veio ainda Depois de 7 anos veio o Gabriel.
que também está tomando o mesmo rumo. O Gabriel está fazendo terceirão, mas também quer fazer faculdade de educação física. Então essa empresa vai ficar toda para eles. Claro. Espero que sim, né? Se estão tomando esse caminho. A empresa que tu está falando, que é a academia que eu, é a academia? Que eu abri. Ele está lá na autopeça. Deixa ele lá na autopeça, ele sabe tocar bem lá, com a dona Carmen, com os funcionários, aquela coisa toda. Estimada, como é que é uma mulher ser empresária, estimada? Como é que foi isso tudo? O que faltou a gente falar é que daí depois, outra defasagem que tinha em Rio do Sul era aulas de natação. O pessoal pedia natação. Final do ano, porque quando o esquentava... Era só ginástica, né? Só academia ginástica, né? Daí eu dava aula de natação para as crianças no Concórdia e na BB. Mas tinha o problema da água fria, tinha que ser no verão, não era, nem sempre estava quente. E o pessoal começou a pedir, Mariane, por que tu não constrói uma piscina com a piscina térmica e tal? E aquilo começou, e eu já trabalhava há mais de 15 anos no Rui Barbosa, trabalhava, daí eu falei para o Ricardo, quem sabe se vamos abrir uma academia com piscina térmica e tal. E aí é que eu digo, Neri, assim, que entrou a parte do Ricardo como incentivador, porque se ele tivesse dito assim, no primeiro momento já, não, nem... Isso não vai dar certo. Eu já teria desistido, Mas né? ele foi... Mas ele considerou a ideia, né? E daí a gente falou com o seu Moacir, meu sogro, né? E ele topou, ele acreditou. Também apostou. E daí a gente foi atrás de terreno, projeto, aquela coisa toda, fomos ver e tal. Mas eu continuei trabalhando no Rui Barbosa, continuei lá. Então, o que eu sempre falo para as pessoas assim, que eu fiz todo o trabalho, mas eles dois foram muito importantes nesse projeto. Em acreditar, né? Isso, eles acreditaram em mim. E eu era uma pessoa um pouco insegura, claro, todo mundo fica preocupado, a situação política, a situação econômica do Brasil sempre é um pouco instável, então tu abrir uma empresa, né, tu não sabe se vamos dizer assim, uma peitada grande. Porque tem que ter coragem para isso. Mas eles acreditaram em mim. Né? Então, E o fato de eles terem acreditado me deu também mais segurança ainda para ir atrás. Então você tem esse fator gratidão muito forte no coração. Muito. Tanto pelo Ricardo, porque ele acreditou, e pelo seu Moacir, por ter me ajudado a construir, porque a primeira parte do prédio, quem ajudou foi o seu Moacir. Eu não tinha... Nem noção de construção? Não, nada, né? Então, ele que me ajudou. Depois de alguns anos que a academia começou a ficar pequena, a gente comprou o terreno do lado, daí eu construí, aí eu já construí, Aí já da piscina já virou... Isso. Outras coisas que ela foi crescendo. Porque ela se tornou pequena, né? A ideia era construir só a piscina, mas daí, vai ficar uma lajezinha em cima aqui, vamos fazer uma salinha de ginástica e tal. Daí eu convidei o pessoal aqui da Academia Puxa Vida. Da Puxa Vida que estava aqui. Isso. Que como eu trabalhava com eles, eu não queria fazer concorrência. Eu convidei eles para ir para lá. Então, eles tinham a Academia Puxa Vida em cima, que era a parte seca, e eu trabalhava com a parte molhada, com a natação, hidroginástica e tal. Aí, depois de um certo tempo, a gente achou melhor separar, eu comprei a parte deles e eu fiquei sozinha lá. E eu quero falar muito sobre saúde, que é uma coisa importante dentro da tua área de atuação como profissional. Neri, só respondendo a tua pergunta sobre ser empresária... Podemos ir ao intervalo? Vamos. Eu sou obrigado a ir ao intervalo. Você vai responder essa pergunta que eu fiz, que a gente fugiu um pouquinho, porque você tinha um assunto importante para falar, que é o fator empresário, uma mulher empresária naquela época, hoje as coisas são diferentes, e esse fator saúde, que eu acho muito importante, depois do nosso retorno.